Muito bem, pessoal, eu sou o Luiz Felipe Macedo, também conhecido como professor, sou comentarista aqui do canal Íntias e agora vou começar a postar alguns vídeos de opinião, de análises táticas, trazendo meu posicionamento, trazendo algumas análises mesmo sobre o time do Grêmio e espero que você goste, tá? Também é importante dizer que eu não tenho nenhuma pretensão de mostrar o caminho da verdade, da luz aqui pro torcedor gremista, mas é simplesmente trazer algumas visões de jogo que podem ser úteis pra gente começar a analisar o jogo de uma maneira diferente. Às vezes com análise tática, às vezes apenas com opinião, mas espero que seja um conteúdo que tu goste. E se tu gostar, eu peço teu engajamento, que tu deixe o like, compartilhe com teus amigos, tudo isso é muito importante pro fortalecimento aqui do canal e desse conteúdo. E a primeira coisa que eu quero discutir aqui é sobre jogar com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros. A gente pode fazer vários vídeos conversando sobre isso, analisando algumas jogadas do time do Grêmio, mas o que eu quero te mostrar é sobre o posicionamento específico do Reinaldo, nosso lateral esquerdo. Por quê? Porque o Reinaldo, quando jogamos com 3 zagueiros, ele se torna um cara um pouco mais útil, justamente porque ele tem um dom ofensivo muito interessante, defensivamente muitas vezes ele deixa o corredor, e isso a gente tem que cuidar, porque com 3 zagueiros, ele não precisa fazer tanto assim do corredor, porque o Kahneman muitas vezes faz a cobertura para ele, então ele consegue ajudar mais o próprio Soteldo, qualquer jogador que esteja na extrema esquerda. Entretanto, quando jogamos com 2 zagueiros, aí a gente percebe com mais veemência esse corredor às costas do Reinaldo, e é isso que eu quero te mostrar agora. Coloquei aqui então a escalação que jogou contra a equipe do Corinthians na Copa do Brasil, empate em 0-0, acabamos sendo eliminados nos pênaltis, tá? Mas jogamos então com Marquezin, João Pedro na direita, Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman na zaga, Reinaldo na esquerda, um meio de campo com Vilha Sante e Carbajo e na frente Soteldo, Cristaldo e Pavon. Qual é a situação que eu quero mostrar aqui, tá? Vamos fazer algumas situações hipotéticas. Primeira coisa, a gente tem que levar em consideração que nunca uma marcação pode ser de mano, tá? Então, assim, pode estar parecendo um pouquinho bagunçado, mas aos pouquinhos a gente vai ajustando aqui essa nossa prancheta, tá? Tu nunca vai ver os 3 zagueiros fazendo a marcação. A função do Gemerson enquanto terceiro zagueiro, enquanto líbero, é justamente estar às costas da marcação. Então, como é que a gente faz o ajuste disso aqui, tá? O nosso João Pedro, lateral direito, vai fazer a marcação no lateral esquerdo. O Rodrigo Eli, que é o zagueiro pela direita, faz a marcação no ponta esquerda. O Gemerson tem que fazer a cobertura. Imaginamos então esse ataque vindo pelo lado esquerdo, né, do adversário. Então nós temos o Gemerson fazendo a marcação de cobertura, o Kahneman centralizando para fazer a marcação no centroavante, e aí o Reinaldo vai ter que vir para o meio para fazer a marcação no atacante pela direita, tá certo? Aí pelo meio tu vai ter um Vilha Sante e um Carbajo que vão ter que se dividir para fazer a marcação dos meias, e tu tem o teu ponta esquerda recuando para simplesmente cuidar a subida do lateral deles. Só que é uma questão de equilíbrio, né? Se o lateral esquerdo tá atacando, isso tu aprende na escolinha. Se o lateral esquerdo está atacando, o lateral direito fecha para fazer o equilíbrio. Então é muito provável que, se o ataque está aqui pelo lado esquerdo de ataque do adversário, então o lateral direito vai ficar mais, permitindo então para o teu ponta esquerda povoar um pouquinho mais à frente ali até para puxar um contra-ataque, coisas desse tipo. Então ele tem que acompanhar mais ou menos a subida do lateral direito. A questão agora é a seguinte, tá? Chega um momento do jogo em que o Renato gosta bastante de trocar ali, tirar o terceiro zagueiro, colocar 2 zagueiros e reorganizar ali o posicionamento dos seus jogadores. Quem normalmente sai do time é o Walter Kahneman. Então eu vou tirar ele aqui do nosso esqueminha, tá? E vou colocar, por exemplo, um Diego Costa lá na frente. Então pronto. Coloquei o Diego Costa, puxei um pouquinho o Cristaldo aqui para fazer a recomposição, e aí tu percebe que tem um zagueiro a menos aqui para fazer a marcação. O que vai ter que acontecer, tá? Justamente vindo o ataque adversário do mesmo posicionamento, tá? Tu vai ter que fazer o Gemerson fazer a marcação aqui. Só que isso não se faz. Porque toda a tua defesa vai estar no mano, que a gente chama, né? No mano a mano, tu não vai ter ninguém na sobra. Então o que é obrigado a fazer? O Gemerson continua sobrando no ataque por esse lado. E o Reinaldo acaba fechando tanto que ele faz a marcação no centroavante do adversário, sempre criando um espaço às suas costas que vai ser ocupado pelo atacante pelo lado direito. A questão é, como é que se resolve isso, tá? Eu normalmente gosto de puxar bastante os volantes. A questão é, nós jogamos com o Vilha Sante com Carbajo ou com o PP, enfim, que são jogadores que gostam de ser mais ofensivos, né? O Vilha Sante até faz uma marcação bem boa à frente da área, mas ele é um jogador que se solta bastante, que gosta de pisar na área adversária. Eu gosto de puxar o volante para fazer essa marcação, porque ele está mais próximo, tu tem menor desgaste dos seus jogadores, né?
Mas o que o Renato Portaluppi gosta muito de fazer? Ele gosta muito de colocar o atacante para fazer a marcação de corredor. Não só o Renato Portaluppi, tá? Tem vários técnicos que gostam de fazer isso, inclusive o Alisson foi um jogador extremamente importante no time do Grêmio, não saía do time titular, porque ele tinha vigor físico justamente para fazer essa marcação em todo o corredor aqui. Então, a partir do momento que tu tem um atacante adversário às costas do Reinaldo, tu se obriga a fazer a marcação do teu atacante como aquele que a gente chama de assistente de lateral, porque tá sobrando alguém às costas dele, tá? Mas isso que eu tô mostrando para vocês é literalmente o que tem acontecido nos jogos do Grêmio e que tem feito o torcedor gremista ficar com muita como é que eu posso dizer, com muito ranço do Reinaldo, justamente pelos espaços que o Reinaldo dá às suas costas. A questão não é só o Reinaldo, a questão é a gente perceber como que o teu treinador pensa esse posicionamento do ponto de vista defensivo, tá? Porque do jeito como está sendo feita a marcação, em que o Renato não puxa os volantes para fazer essa cobertura, por exemplo, tu pode botar o Reinaldo, tu pode botar o Mike, tu pode botar o José Guilherme, tu pode botar qualquer outro jogador ali, ele vai acabar sofrendo com bolas às costas justamente porque tu tem essa remontagem, né, do posicionamento dos seus zagueiros, em que tu precisa do zagueiro pela esquerda, por exemplo, fazendo a sobra pro da direita e o lateral esquerdo fechando pelo meio. Se o lateral esquerdo fechar pelo meio, o volante tem que fazer a cobertura dele. Só que o Renato, ou outros treinadores também, mas enfim, o Grêmio especificamente não gosta que o volante faça a cobertura do lateral, então tu precisa de um atacante para fazer a cobertura do lateral. E se o atacante não tiver perna para fazer essa cobertura, nós vamos ver muitas vezes o atacante adversário surgindo das costas do nosso lateral esquerdo, do Reinaldo. E é muito importante que se diga, tá, que a mesma coisa acontece também do lado direito quando jogamos com dois zagueiros. Não foi uma nem duas vezes que nós vimos o João Pedro ou o Fábio sofrendo com chegadas dos atacantes das extremas pelas costas deles, tá? A questão é, tem um jogador que consegue fazer muito bem essa marcação de corredor e que o Renato Portaluppi gosta bastante. O nome dele é Pavon. O Pavon joga pelo lado direito e não é uma, nem duas, nem três vezes que nós conseguimos ver durante o jogo o Pavon chegando para fazer a marcação lá na bandeirinha de escanteio também para cobrir as costas do João Pedro, para cobrir as costas do Fábio. E justamente por causa disso, muitas vezes ele chega sem perna lá na frente para conseguir contribuir ofensivamente como ele gostaria. Então tudo isso é uma questão de ajuste, é uma questão de leitura e vale a pena ficar de olho nos próximos jogos também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aos pouquinhos a gente vai refinando, vai ajustando, vai melhorando por aqui. Mas se tu gostou, eu peço, deixa o like, compartilhe com os teus amigos. E eu espero poder contribuir com alguma coisa também pra gente poder fazer as leituras dos jogos do nosso tricolor.